Eu acho muito interessante assim, a quantidade de, que eu chamo de coincidências que acontece na minha vida. Eu sou administrador, eu acredito muito na capacidade de planejamento, mas na minha vida muitas coisas não foram planejadas. Eu não planejei que isso acontecesse. A primeira coisa que eu posso citar, o primeiro fato, é um concurso que eu fiz para a Universidade Federal de Sergipe. Eu nunca fui de estudar muito, nunca fui CDF. Eu gostava de farra também, assim, o CDF é uma coisa que não marcava muito com o meu perfil. E um belo dia de sexta-feira, eu fui à noite para Atalaia com a turma, né? Bebi, dancei, voltei para casa, cheguei em casa 4 horas da manhã. Quando cheguei 4 horas da manhã, meu pai disse assim: olha, está lembrado que amanhã você tem um concurso. Eu disse: meu Deus do céu, concurso amanhã, como é que eu vou fazer? E um concurso de datilografia. Vocês sabem o que é datilografia? Pois é, eu era o exímio datilógrafo. E eu fui fazer esse concurso, eu me lembro como hoje, no SENAC, né, que tem as melhores máquinas de datilografia, Olivetti. E foi lá que eu aprendi com a professora Guilmar, né, Guilmar de Alencar. Então, na hora, eu fui instruído, né, pela professora que não ouvisse realmente a quantidade de sons dos dedos na tecla. Né? Porque quando está todo mundo datilografando, dá a impressão que está todo mundo muito rápido. E isso aí realmente dá para a gente assustar. Meu Deus, como eu estou teclando lento. E antes de começar a prova, aí foi distribuído um papel para teste. Aí quando eu recebi o meu papel, que colocou, e um texto ao lado, só para teste, não era valendo ainda para a prova. Aí eu digitei, tudo certinho, perfeito, o título. Agora, eu não esqueço desse erro que eu cometi, dessa falha, que foi, o texto tinha uma descoberta maravilhosa. E o que eu digitei? Digitei não, teclei, né? Uma desconhecida verdade. Aí, meu Deus, como é que eu vou passar nesse concurso? Eu escrevi tudo sem um erro, mas era uma desconhecida verdade. E lá no texto tinha uma descoberta maravilhosa. Aí, e que lance é? Que lance é esse? Eu estou reprovado desde agora. Aí procurei me acalmar, né? Aí chegou a hora da prova, eu fiz a prova direitinho. Aí passei em 11º lugar. E fui o primeiro a ser contratado, porque eu fui muito mais ágil na documentação. Então, essa é a primeira coincidência, porque primeiro eu não estava realmente com o objetivo de passar. Eu gostava de fazer concurso, eu gostava de juntar turma, né, para ir para a fila de concurso. Tinha os concurseiros militantes. E depois da universidade, eu fiz 2 concursos internos, fui aprovado. E durante o período, como eu tinha mania de concurso, eu fazia todos que aparecia. Aí no mesmo ano eu passei na Petrobras, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. E interessante que o pessoal da Petrobras me chamou, né, e eu não quis ir, porque eu gostava muito da Universidade Federal de Sergipe, de trabalhar lá, tinha pessoas excelentes. E o pessoal disse: você vai rejeitar o emprego da Petrobras? Eu disse: vou, né? Bom, acho que primeiro eu não ia ganhar muito mais. O salário era muito parecido, eu prefiro ficar cá. E depois eu fui para a Caixa Econômica, fui chamado pela Caixa Econômica. Aí quando eu fui chamado para a Caixa Econômica, aí o reitor, na época o José Luiz de Campos, me chamou e perguntou se eu não queria um cargo comissionado para desistir da Caixa Econômica. Aí ele disse que eu, além disso, faria um curso a nível de especialização em Salvador. Aí ele me encaminhou para esse curso em Salvador, fiz esse curso, voltei, um curso de 90 dias, mais ou menos. Voltei e realmente fui descer um cargo comissionado. Aí depois o Banco do Brasil me chamou. Eu fui para o Banco do Brasil com uma perda significativa de salário.
Eu fui porque, poxa, na universidade eu estou em final de carreira. E no Banco do Brasil eu vou entrar no início de carreira. Só que lá eu vou para o interior, eu vou ter mais despesas. Mas aqui eu não tenho mais como crescer, lá eu tenho como crescer. E fui, né, mesmo com esse prejuízo, com sacrifício, viajando de Boquim para Aracaju todos os dias para fazer o meu curso de administração, né? Mas eu adorava essas viagens de carona. Eu tenho amigos que a gente se divertia muito durante a viagem, pegava carona até de carroceria de caminhão. Eu achava interessante porque bancário trabalhava de gravata, né? E eu em cima da carroceria de caminhão, segurando ali a gravata brasilando. Eu curtia demais essa situação. E foi uma coincidência também ter passado no Banco do Brasil, que eu nunca sonhei em ser bancário. E eu passei 20 anos trabalhando no Banco do Brasil, onde foi uma grande escola para mim. E também aí vem, poxa, e a Portal, né? O Portal Escritório Virtual também foi uma coincidência. Veja, claro que eu planejei, né? Eu fiz um plano de negócio como eu falei. Mas antes do plano de negócio, eu não tinha ideia se eu queria a Portal. Eu queria fazer a consultoria, que eu já fazia antes. Mas eu não planejei criar a minha empresa. O que deu mais força para criar foi aquela coincidência de puxar a cartilha e encontrar a cartilha, como montar o seu escritório virtual. Que eu não conhecia o conceito de escritório virtual. Eu passei a ter o conhecimento através daquele momento. Então, veja, muitas situações não planejadas que modificaram a minha vida. A de professor, inclusive. Eu nunca pensei em ser professor. Não estava nos meus planos de vida ser professor. Eu tinha um colega, que eu me lembro muito bem, que ele disse assim: olha, meu sonho desde pequenininho era ser professor. E eu estou realizado sendo professor. Eu acho, poxa, que legal isso, né? Só que eu nunca sonhei, estava também realizado como professor. Essa que também para mim foi legal. E como eu caí na sala de aula? Eu fiz um curso de pós-graduação de gestão de empreendimentos turísticos e uma colega, né, ela foi nomeada coordenadora do curso de turismo e ela estava precisando de alguém com experiência em planejamento, né, e com conhecimento de empresa. E ela sabia que eu tinha conhecimento empresarial, né? Já porque eu prestava consultorias, né? E gerenciava uma clínica, como eu lhe falei. E eu assumi esse risco, também já tinha experiência em sala, porque eu fazia treinamento nas minhas consultorias para funcionários, para gestores, tanto no Banco do Brasil quanto nas empresas que eu prestava consultoria. Eu já ministrava cursos. E eu achei, poxa, vai ser legal, eu tenho minha experiência de sala de aula. E na academia eu só replico essa experiência. Só que é muito diferente você ministrar um curso de uma semana para você ministrar uma disciplina de um semestre inteiro para um público que ainda muitas vezes não sabe qual é o seu sonho, não sabe o que é que ele quer ser. Porque na empresa, o funcionário sabe que ele quer desenvolver, porque senão ele não é promovido. Ele quer desenvolver, porque senão ele não é bem avaliado. Tem esse detalhe, mas na academia não. Na academia, muitas vezes, as pessoas nem sabem por que estão lá. Tem muita gente que está lá porque tem um objetivo definido. E a gente consegue identificar isso. E eu me descobri professor e me encantei com a possibilidade de transferir conhecimento. E isso me estimulava a estudar cada vez mais para ter o que transmitir para esse pessoal. E com a questão do portal, antes de descobrir, eu também não tinha uma ideia de ser empresário. A partir da consultoria que me veio realmente essa possibilidade de trabalhar esse meu lado empresarial. Mas eu queria montar uma empresa
eu ficava pensando, por que eu tenho que montar uma empresa? Qual o objetivo de eu estar em outra empresa prestando consultoria, melhorando os seus processos para ganhar dinheiro, só isso? Né? É bom ganhar dinheiro, é excelente ganhar dinheiro, mas eu não entendia nunca o ganhar dinheiro como um fim em si mesmo. Mas o dinheiro, assim, se eu tenho dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Porque se eu não transformar esse dinheiro em alguma experiência para a minha vida, ele perde sentido. E a mesma coisa aconteceu com o portal. Como é que eu vou trazer clientes para cá? O que é que eu vou oferecer para eles? O que é que eu tenho para oferecer? Em um primeiro momento, eu tenho para oferecer instalações muito baratas e muito econômica, muito prática, para que ele desenvolvesse a sua empresa. Isso eu achava legal. Aí eu me sentia útil, eu me sentia realmente assim como colaborando com o desenvolvimento do meu município, do meu estado, do meu país, porque eu estava facilitando a vida de quem quisesse crescer através de sua empresa. Isso aumentava o meu gás, me estimulava, me fazia realmente levantar todo dia para trabalhar, para receber, para conversar, para dar dicas de como fazer, porque quantas vezes eu passo uma manhã inteira conversando com o cliente, dando dicas de gestão para que ele possa melhorar ou modificar os resultados de sua empresa. Né? Há 20 anos atrás, eu trabalhava no Banco do Brasil, eu gerenciava uma clínica e prestava serviço de consultoria a outras empresas na área da qualidade total e implantação da ISO 9001. Com a demanda aumentando por consultoria, chegou o momento de eu sentir necessidade de abrir uma empresa. E nesse período eu tinha acabado de adquirir um imóvel, né? Um imóvel que era um imóvel de esquina, onde logo que eu comprei eu utilizava para alugar 3 partes distintas, o pavimento superior e 2 do térreo, que eram 2 empresas diferentes. Aí, primeira necessidade, abrir o meu escritório de consultoria. E surgiu uma segunda necessidade, que seria aumentar a minha receita através desses aluguéis. Não receber somente os aluguéis e agregar mais algum valor. E eu pensei, poxa, que tipo de valor eu posso agregar a esse imóvel de forma que venha aumentar a minha receita? E eu fiquei matutando, será que eu poderia alugar com a energia embutida, com a água embutida, com o telefone embutido? Já contrataria a internet e colocaria disponível nesse imóvel? Eu fiquei trabalhando essa ideia, mas uma ideia muito solta, mas inspirada no funcionamento de clínicas, que as clínicas já compartilhavam o seu espaço com outros médicos. E então eu procurei imaginar um novo modelo de negócio, mas ele estava muito embrionário, muito sem ter forma ainda. E nesse mesmo período, uma amiga minha me chamou para abrir uma agência de viagem, e eu achei interessante a ideia, e fui buscar a literatura a respeito disso, onde eu fui recorrer ao Sebrae, né, onde eu peguei uma cartilha, como montar a sua agência de viagem. E quando eu puxei a cartilha, veio também uma cartilha, como montar seu escritório virtual. Eu
casualmente peguei, assim, deve ser alguma coisa de informática. Eu gosto muito de informática, deixa eu ver o que é que trata. Mas eu estranhei na capa ter uma mesa de reunião. O que é que mesa de reunião tem a ver com escritório virtual? Sabe lá Deus. E isso me despertou a curiosidade. E quando eu abri a cartilha e que comecei a ler, eu fiquei surpreso. Aí, meu Deus, aquela ideia que eu tive de, no espaço, compartilhar com outras empresas, no mesmo espaço já ter embutido o custo de energia, serviço de limpeza, a água, a internet, isso já existia. Já existe esse processo e, inclusive, já existe uma associação que cuida dessa entidade. Eu fiquei surpreso, eu senti como se minha ideia tivesse sido roubada no passado, né? Mexesse, alterasse o passado e jogasse para o futuro. Eu senti realmente assim, um mistério muito grande, procurei realmente me especializar mais a cada dia. Aí fui conhecer outros escritórios virtuais, manter contato com a Associação Nacional de Escritórios Virtuais para obter mais informações e por aí fui aumentando o meu conhecimento do segmento. Neste caminho de conhecimento sobre escritório virtual e nessas visitas, entre outros escritórios, eu cheguei a alguns dos escritórios de Salvador, que foi o Parceria Inteligente, na época então de minha amiga Meigli, e também em outro escritório, que é o EVE, escritório virtual da Rosana. E nessa busca por conhecimento e por apoio, eu verifiquei que Rosana, ela se mostrou mais interessada em participar desse processo. E eu contei para ela como estava a minha empresa, e a minha empresa já vivia muito forte na minha mente. Eu já tinha o meu plano de negócio, eu já tinha feito pesquisa de campo, eu já tinha feito identifiquei todos os investimentos necessários para ser feito, eu já tinha o meu imóvel, né, onde está lá, então, para mim, a minha empresa estava pronta. Só que ao conversar sobre esta minha empresa para a Rosana, do EVE Escritório Virtual, ela olhou para mim e disse assim, então sua empresa não existe, sua empresa é de papel. Quando eu mostrei o plano de negócio para ela, né? Aí você não imagina o soco que ela me deu quando chamou a minha empresa de papel. Fica sabendo aí, Rosana, você não imagina o impacto negativo que você me proporcionou ao chamar a minha empresa de papel, uma vez que ela já estava muito viva aqui na minha mente. Agora, esse impacto negativo eu consegui realmente transformar no estímulo e dizer, eu vou mostrar para ela que minha empresa não é de papel, ela existe, ela ainda não viu, mas ela existe, pelo menos já existe dentro de mim, só cabe a mim realmente tirar e fazer com que ela aconteça de fato. E aí eu aceitei o desafio, tanto aceitei o desafio que eu contratei o escritório dela para servir como base de apoio para o nosso, para estágio, para consultoria, nessa parte inicial. Uma das dificuldades do começo da empresa foi a formação da equipe.
Não é fácil você não ter ainda uma empresa constituída e convencer futuros colaboradores que sua empresa vai dar certo. Essa foi uma das. A segunda foi adequar o meu plano de negócio à realidade da empresa. Eu calculei uma demanda por sala de reunião, eu calculei uma certa demanda de empresas chegando para se instalar no escritório, só que esses quantitativos que foram previamente definidos, eles não estavam sendo alcançados. E isso dificultou muito para que eu atingisse o ponto de equilíbrio no período programado. E que isso me deixou em uma situação financeira negativa, com muita dificuldade, e as dificuldades foram tantas que eu cheguei até a pensar em fechar a empresa e desistir desse sonho. Hoje, eu refletindo sobre essas dificuldades desse período inicial, que hoje falando dificuldades, essa palavra dificuldades, ela não consegue ter a conotação de quanto sofrido foi esse período. Porque foi um período que eu colocava a mão no bolso e não tinha dinheiro para tomar um sorvete, porque não tinha esse dinheiro para tomar um sorvete. Eu queria usar o meu cartão de crédito e não tinha cartão de crédito porque o meu limite já não comportava mais, porque eu já estava devendo ao cartão de crédito. Então, essas situações de dificuldade, elas foram sofridas, mas elas serviram muito bem para que hoje eu desse o valor que precisa ser dado a essa estabilidade, a essa consistência estrutural do portal. Eu creio que se eu não tivesse passado por essa dificuldade, eu não saberia como é bom viver acima do ponto de equilíbrio. Como é bom a gente realmente trabalhar, fazer o que gosta, contribuir com o desenvolvimento de empresas de outras pessoas e ter ainda realmente o seu lucro. Essa dificuldade valorizou muito e vem valorizando realmente esse nosso dia a dia e nos motiva até para não querer voltar a viver uma situação idêntica.